Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos aos Diários de Psicologia. Você sabia que existem 4 possíveis contraindicações da escrita expressiva? Você sabe o que é escrita expressiva? Se você não assistiu meu vídeo que fala sobre escrita expressiva, eu vou deixar aqui embaixo o link para você assistir esse vídeo no qual eu falo sobre a escrita expressiva. Escrita expressiva é basicamente nós escrevermos sobre algo que nos incomodou ou que nos fez mal num passado não tão distante ou distante, mas que o principal elemento é o falar, ou melhor, escrever livremente sobre o que aconteceu e francamente, ou seja, sem censuras. Esse é o principal objetivo, falar sobre um evento traumático ou algo incômodo que aconteceu há um tempo atrás e no qual nós somos absolutamente sinceros ao falar, relatar o que aconteceu. Tanto sobre os fatos, mas principalmente o que nós sentimos, como nós reagimos, como foi essa experiência. E acima de tudo, como eu disse, é esse escrever sem censura. Claro que, como eu também mencionei nesse outro vídeo ou em outros vídeos, é sempre importante deixar claro que a escrita expressiva, ela pode, no primeiro momento, para a maioria das pessoas, causar fortes emoções ou grande incômodo, porque falar de eventos que de alguma forma nos fizeram mal, situações que nós não paramos diariamente para pensar nisso, justamente porque é algo que foi muito incômodo, ou que nós não falamos, nem lembramos há muito tempo, não de forma assim tão honesta, franca, e paramos para escrever sobre isso, pode trazer e suscitar uma série de desconfortos e de emoções como vergonha, culpa e outras emoções fortes. E a sugestão é que sempre se realize um trabalho de reflexão após a escrita expressiva. Mas hoje eu vou falar de 4 possíveis contraindicações da escrita expressiva. A primeira delas é: será que você está usando a escrita expressiva para deixar de fazer algo ou realizar uma ação no mundo? Por exemplo, quando eu escrevo, porque eu tenho uma situação que me fez muito mal, mas no qual exige também que eu realize ou tome uma decisão, faça alguma coisa, a escrita expressiva, ela pode, a princípio, me ajudar a lidar com a situação de forma que eu não tome nenhuma atitude impulsiva, mas ela não deve substituir a minha ação, a minha capacidade de resolver o que é preciso ser resolvido. Ou ela não pode substituir essa atitude de fazer algo. Porque a partir do momento que a escrita expressiva toma o lugar da ação, eu me acomodo, eu fico numa zona de conforto e não promove-se mudança. Eu vou pegar um exemplo aleatório, no qual vamos supor que você e um grande amigo têm uma discussão. Ele talvez tenha feito algo que você realmente não gostou, ou ele está tendo comportamentos indesejados, como por exemplo, ele te critica na frente de outras pessoas, faz críticas ou utiliza um certo cinismo, e ele tem feito isso recorrentemente. Mas vocês são amigos há muito tempo e você não sabe por que ele está agindo assim. Ao escrever, isso pode te trazer um bem-estar a partir do momento que você consegue ali elaborar melhor as suas emoções, não tome nenhuma atitude precipitada a ponto de discutir com esse amigo, mas pense, repense de que forma você pode agir. Mas a partir do momento que a escrita não sai disso, que você escreve, toda vez que você se aborrece ou que ele faz isso de novo, você vai, escreve e acontece de novo, e você vai, escreve, você vai lidando com a situação até o ponto em que talvez você decida, na verdade, se afastar do amigo. E talvez, ou pior,
não se afaste, mas comece a alimentar sentimentos de mágoa por essa pessoa. Por isso, a escrita ela não deve substituir a ação, que seria, talvez nessa situação, um diálogo, conversar. Já que vocês são amigos de longa data, faria sentido ter uma conversa para entender por que o amigo está reagindo dessa forma, talvez comunicar a forma como você se sente, o que é possível ser feito nessa situação. Claro que sempre se pode, a partir daí, tomar uma decisão de manter a amizade, terminar a amizade. Isso aí nem vem ao caso. Mas o que vem ao caso aqui, é só para ilustrar, é que nós não devemos escrever a ponto de nos tolhermos, deixarmos de fazer alguma coisa para priorizar a escrita. A segunda contraindicação da escrita expressiva acontece quando nós nos preocupamos mais em realizar uma tarefa intelectual do que um exercício de autorreflexão. Como eu falei, a escrita expressiva ela deve vir acompanhada de um trabalho reflexivo, ou seja, eu preciso analisar, questionar todo aquele material que eu trago na minha escrita, tudo aquilo que eu manifesto, que eu escrevo, eu preciso parar, refletir e trazer questionamentos de forma que eu perceba e entenda que emoções eu senti, como isso me afeta hoje no meu comportamento, na forma como eu me sinto, nas minhas relações, como que aquilo tudo que aconteceu comigo impacta agora a minha vida. Quando eu estabeleço ali que a escrita expressiva é algo que precisa de muitos detalhes, que eu preciso escrever com primor e demonstrar um grande conhecimento de eventos, de datas ou de outros fatos aleatórios que às vezes nem tem a ver, não tem relação com aquilo que é o mais importante, eu estou mais preocupado ou preocupada em demonstrar o quão sábia ou culta eu sou, muito mais do que explorar, compreender as minhas próprias emoções, a minha forma de pensar. Eu não faço esse trabalho de reflexão. Então, nesse aspecto, a escrita expressiva, ela não é produtiva, não é útil, ou seja, não vai ter bons resultados, né? Você vai ficar ali e vai continuar escrevendo e talvez um dia alguém leia, não sei se é a necessidade de que alguém vá ler ou de você mesmo ler e ficar um texto bem acabado, bonito, mas isso não é escrita expressiva. A não ser que você queira escrever porque você quer publicar um artigo e aquilo tem um outro objetivo, mas aí já não é escrita expressiva. Então, nesse caso, contraproducente, não vai surtir um efeito que se espera, no caso da escrita expressiva, que é de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Terceira contraindicação. Você está usando a escrita expressiva como um espaço para reclamar sem censura? Nesse caso, a escrita expressiva vai ser contraproducente. Por quê? Quando nós utilizamos a escrita expressiva pura e simplesmente para falar, ou melhor, reescrever, reclamar da vida, do que aconteceu, isso não vai surtir nenhum tipo de efeito terapêutico, reflexivo. Eu pura e simplesmente falo o que me vem à cabeça sobre fatos que realmente ocorreram e reclamo e falo, e como se eu pudesse ali extravasar naquele momento, mas não é feito nenhum tipo de mudança. Por quê? Eu não me questiono, eu não procuro entender por que as coisas acontecem da forma como acontece, como eu me sinto em relação a isso. Inclusive, o Joshua e o James são pioneiros na pesquisa sobre escrita expressiva.
mencionam que, dentre os entrevistados, dentre alguns deles, alguns tinham por hábito, simplesmente, aliás, sem provocação nenhuma, serem extremamente francos e repetirem, falarem, revelarem para quem quisesse escutar fatos da vida deles, fatos pessoais bem particular, que deixava as pessoas um pouco assim de cabelo em pé. Por exemplo, às vezes falar mesmo de uma doença, às vezes pode ser uma doença terminal, uma traição, eu não sei que eventos eram esses, mas eram fatos muito pessoais, coisas que a gente não sai aí a torto e a direito falando para as pessoas. Primeiro, porque a gente não conhece. Segundo, que a gente deveria ter o receio de deixar a pessoa chocada e sem reação. E era justamente isso que acontecia. Eles eram pessoas que tinham o hábito de falar o que acontecia na vida deles, e eles, inclusive, tinham sérios problemas de saúde. Todas essas pessoas, eles mencionam, não era um número grande de pessoas, mas eles tinham isso em comum, né, desses indivíduos que eles entrevistaram, de revelar tudo. E não se via ali, né, mudanças, porque eles repetiam aquilo, como o ventríloco repete as coisas, reclamando de tudo e realmente falando o que acontecia, mas eles jamais faziam um trabalho de se perguntar, de questionar como que eles se sentiam diante daquilo, o que eles vinham fazendo, como eles poderiam lidar com a situação. Eles simplesmente reclamavam da vida, reclamavam da doença, falavam e não saíam disso, ou seja, eles ficavam estagnados. Por isso que se nós às vezes nos pegamos pensando, a escrita expressiva, ela afinal de contas para mim não faz efeito, porque se é revelar algo que aconteceu comigo, eu sempre revelo, estou sempre conversando com as minhas amigas, mas não acontece nada. Porque, e aí no caso eu estou falando, claro, da fala, do falar, mas porque a gente supõe que a fala, né, o falar numa terapia, numa conversa mais profunda, tem os efeitos similares à escrita expressiva, que também é revelar fatos. Mas quando nós simplesmente falamos, reclamamos e repetimos aquilo e novamente, a gente não para fazer esse trabalho, como eu falei, de analisar mais a fundo o que nos acontece, nós simplesmente jogamos as palavras ao ar e não se promove nenhum tipo de mudança significativa, nenhum tipo de insight, nada. A quarta e última que eu vou mencionar aqui hoje, contraindicação para a escrita expressiva, é usada com excesso de introspecção, ou seja, será que você está realizando a escrita expressiva como um exercício de introspecção ao invés de reflexão? Porque introspecção aqui nesse sentido seria quando nós começamos a escrever e escrevemos e achamos que ficar escrevendo é ótimo e realmente pode ser algo muito bom. Eu gosto muito de escrever porque tenho um hábito de escrever diariamente, isso me faz muito bem. Mas quando a escrita se torna uma forma de refúgio da vida, ou seja, da vida aqui fora, no real, ela se torna um trabalho de autoabsorção. Quando a escrita expressiva se torna um exercício de autoabsorção, isso significa que nós nos tornamos muito mais preocupados com as nossas próprias necessidades pessoais, nossos problemas, nós nos tornamos mais centrados em tudo que se refere ao nosso mundo interior, em detrimento do mundo cá fora. E nós nos tornamos muito mais egocêntricos, muito mais centrados em nossos pensamentos, em nossas emoções. Claro que é importante fazer a escrita expressiva justamente para que possamos
acessar a nossa forma de pensar, se existe algum tipo de padrão na forma como nós nos comportamos, nas nossas emoções. Mas, quando se torna um trabalho puramente de autoabsorção, de excesso de introspecção, isso pode ser altamente contraprodutivo, porque, afinal de contas, nós precisamos conviver com outras pessoas. A gente não tem necessidade de ter um grupo extenso de amigos, mas a gente tem que ter alguém ali com quem nós possamos conversar. Então, a amizade, a troca, os questionamentos que surgem, que vêm, né, de outras pessoas, nos ajudam a nos situarmos aqui agora na realidade. E quando nós divagamos muito sobre aquilo que escrevemos, esse é um estado psíquico que denota ali um adoecimento, né? Nós nos fechamos em excesso para o mundo. Por isso, a escrita expressiva não deve ser usada com a intenção de abandonar, deixar de lado a nossa vida, né? As pessoas ao nosso redor, ou seja, ela deve ser feita para que nós consigamos organizar melhor nossas ideias, nossas emoções, comportamentos, mas de forma produtiva, a ser algo que nos ajude a lidar com os obstáculos, lidar com os problemas, lidar com emoções que às vezes são realmente difíceis e que nos incomodam, mas de forma alguma devem substituir as amizades, o convívio com outras pessoas. Eu falei dessas 4 possíveis contraindicações da escrita expressiva. Se você conhece alguma outra contraindicação da escrita expressiva, escreva aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de ler e comentar. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, deixe o seu like, mas principalmente se inscreva no canal. Muito obrigada e até a próxima!